Boa tarde. Estamos iniciando aqui uma aula a respeito das nossas instalações, principalmente pelo fato de nós termos diferenças entre instalações residenciais e prediais e uma instalação industrial, que não é o nosso caso. Nós precisamos mostrar a vocês, no caso, o que nós temos em termos de regras para a instalação. A primeira regra que tem, principalmente para nós podermos desenvolvermos uma instalação residencial ou predial, nós temos que nos ater ao seguinte: toda vez que você for fazer uma instalação, principalmente em termos de instalação, então, quando você vai fazer a instalação de uma casa ou apartamento, nós temos literalmente que fazer o seguinte: você certamente vai ser contratado por alguém e esta pessoa vai querer desenvolver alguma coisa, vai querer, como todo proprietário, ele quer que seja feito da forma que ele quer. Só que você, como técnico de instalações, você literalmente vai concatenar as ideias que o seu contratante tem com as ideias e as limitações que um projeto bem feito vão te dar, tá? Então, o que vai acontecer? O dono, o proprietário, o contratante, ele vai te apresentar: olha, eu tenho o esboço de uma casa, alguma coisa assim. Primeiro, ele vai ter que te apresentar o layout, tá? Layout é tão somente a disposição daquela edificação dentro de um terreno que certamente vai ficar numa rua, e isto vai fazer com que você tenha uma diferença entre um eletricista que não conhece um projeto e o eletricista conforme você que conhece o projeto. Isso vai fazer com que você tenha uma diferença na tua comunicação com o seu contratante. Por quê? Porque ele certamente vai ter a ideia de que você simplesmente está passando para ele a veracidade daquilo que você vai fazer. Enquanto que um eletricista que seja contratado não pelo contratante, ou que seja aquele tipo de pessoa que está querendo fazer você fazer uma instalação, ele vai perceber que você não é pura e simplesmente aquela pessoa que vai fazer a instalação dele. Você vai entregar para ele o serviço pronto, aquela instalação que ele sonhou, tá? Visto isso, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar e determinar o seguinte: nós temos pura e simplesmente que ter a clarevidência, a transparência de passar para o seu contratante exatamente aquilo que você tem, não o que você pensa ou o que ele queria. Você tem que passar para ele aquilo que você tem, que é para ele poder aprovar ou não, ou fazer alguma ressalva, isso aí por conta dele, mas você, como técnico, tem pura e simplesmente que fazer dessa forma, tá ok? Então vamos começar por aqui. Um projeto se resume nada mais, nada menos, como eu já disse, a coisas pequenas dentro do desenvolvimento. Por exemplo, uma tomada, conforme vocês estão vendo aqui, pode ser uma tomada desta forma, uma tomada de 10 amperes, ou uma tomada desta forma, uma tomada de 20 amperes. Por quê? Porque a diferença que existe é o seguinte: esta tomada de 10 amperes, ela vai pura e simplesmente fazer com que você trabalhe dentro de uma faixa limitada de corrente, tá? E
você vai trabalhar no máximo até 10 amperes. Então, sem você danificar essa tomada. Enquanto que se você for utilizar esta tomada para usar num aparelho que seja consumidor de uma corrente maior, no caso de 12, 15, né, acima de 10 amperes, você pura e simplesmente não vai poder utilizar esta tomada. Você vai ter que utilizar esta tomada. Por quê? Porque esta aqui, a confecção que ela é feita, vai lhe possibilitar utilizar um aparelho com uma capacidade de corrente maior. Tá? Isso não parece nada, mas se você levar em consideração, quando você tem um projeto de instalações, você vai encontrar numa residência aparelhos que tenham um consumo de corrente de 13,5 amperes. Tá? Quando você encontrar um chuveiro elétrico, o chuveiro elétrico geralmente tem um consumo um pouco maior, em torno de 30 amperes. Isso aí já foge até desta tomada, tá? Mas ela, se você utilizar, ela vai suportar essa carga sem problema, porque apesar dela ser de 20 amperes, ela tem uma tolerância que vai te dar a possibilidade de utilizá-la num chuveiro de 30 amperes. Agora, isso tudo, se você levar em consideração que você não tem somente duas tomadas, você tem inúmeras tomadas, geralmente dá em torno de 35 a 40 tomadas por projeto, então você há de convir que você precisa pegar e dividir isso tudo em circuitos. Você precisa ter como somar esses circuitos para você ver o somatório total de correntes, para você saber a carga que você vai instalar, você saber como você vai solicitar à concessionária de energia a energia necessária para dar um tipo de conforto ao dono do imóvel, e assim se procede quando se está fazendo uma instalação. Não somente em termos de tomadas, tá? Mas existem várias nuances num projeto que nós iremos abordar com o desenvolvimento das nossas aulas, certo? Esse tipo de situação das tomadas é diretamente relacionado com a relação entre os cabos que nós utilizamos, tá? E a corrente correspondente a esses cabos. Aí você vai falar assim: poxa, mas como eu posso pegar e pensar desses termos? Simples. Quando você tem uma alimentação elétrica, tá? Você não tem consumo nenhum, mas se você solicitar a Light ou alguma outra concessionária de energia, eles vão te disponibilizar sempre uma alimentação, não importa se for trifásica ou monofásica, eles vão disponibilizar sempre um cabo 10 amperes. Aí, mas por que 10 amperes? Porque 10 amperes com certeza vai suportar o máximo de corrente que você pode ter na sua casa. Isso vai fazer a diferença para a concessionária de energia, porque assim eles vão poder calcular no universo onde tenham 10 casas, por exemplo, eles vão saber que eles vão precisar disponibilizar pelo menos 500 amperes para dividir por aquelas 10 casas e dar 50 amperes para cada casa com segurança. Muito bem, feito isso, o que nós temos? Nós temos qual aparelho de maior consumo em termos de corrente dentro da casa? Chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, tá? Hoje em dia, está mais moderno, é verdade. Nós temos uma facilidade um pouco maior e nós temos um cabo de 6 milímetros que vai atendê-lo sobremaneira, porque você jamais vai chegar no seu chuveiro com 36 amperes. Se ele chegar a 36 amperes é porque ele está com defeito. Então,
Se você utilizar um cabo 6 milímetros, sempre dentro daquele parâmetro que nós sabemos que um cabo 6 milímetros vai ser o que vai determinar que você tenha segurança no seu chuveiro, e posteriormente você vai reparar que o 6 milímetros é menor do que o 10 milímetros de alimentação. Logo, ele estará inserido na tua alimentação sem problemas. E, por conseguinte, vai te dar a segurança de você saber que você não vai ter problema com sua instalação, principalmente em termos de consumo de corrente. O teu chuveiro vai estar seguro, você vai estar seguro, sua família vai estar segura e a sua instalação principalmente vai estar segura. Isso aí vai te dar uma diferença em cima daquele eletricista que eu já falei, aquele que não tem o conhecimento que você tem, tá? Até porque você vai poder dizer que você estudou comigo. Isso aí não vai ser todo mundo que vai poder dizer, tá? Então, outro aparelho que tenha um consumo bastante alto: ferro elétrico. Ferro elétrico, ar-condicionado, tá? O ar-condicionado hoje em dia nem tanto, mas o ferro elétrico ainda, mesmo com o passar do tempo, ele continua com um consumo um pouco mais alto. E isso aí vai valer a pena. Por quê? Porque quando você trata um ferro elétrico da forma que tem que tratar, ele vai durar dessa, tá? Não vai fazer igual um monte de mulheres antigamente. O que elas faziam? Elas diziam: poxa, o ferro elétrico comigo só dura 6 meses. Não, às vezes o problema não é pura e simplesmente do ferro elétrico. Às vezes o problema está na instalação. Por quê? Porque se a instalação for subdimensionada, certamente vai acarretar problemas no seu ferro elétrico. E isso aí não é somente no seu ferro elétrico. Vai apresentar problemas na sua cafeteira, vai apresentar problemas no seu micro-ondas, tá? Isso tudo vai depender exatamente da tua instalação. Isso é o principal que você tem no teu projeto, tá? Mas o restante das tomadas de 2,5, tá? 2,5 amperes ou 2,5 milímetros que você tem, você vai perceber que nenhuma tomada vai ultrapassar 21 amperes. Logo, você vai ter segurança tratando desses 3 itens: do alimentador, do seu chuveiro e do seu ferro elétrico, cafeteira ou micro-ondas. Você tratando disso com cuidado, o resto você vai conseguir fazer, ok? O restante a gente pode deixar para a nossa próxima aula.